Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10, verso 1. Diz uma certa piada que o homem chegou gritando no consultório: Doutor, doutor, tem uma mosca no óleo. E o doutor respondeu: Sim, é porque ela está se recuperando de uma grave queimadura de sopa. A questão é que uma mosca no óleo, ou até uma mosca na sopa, às vezes a gente usa essas diferentes frases, mas elas expressam um detalhe pequeno que acaba causando uma grande irritação. E essa frase, ela evoluiu, por incrível que pareça, das suas origens bíblicas aqui em Eclesiastes. O verso diz: Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. É interessante que a Bíblia NAA, a nova Almeida atualizada, ela comenta a respeito desse óleo do perfumador como se isso fosse obra do próprio perfumador em si. Só que se a gente olhar bem, em termos bíblicos, essas palavras, na verdade, elas estão falando quase que universalmente sobre aquele óleo perfumado que era usado pelos sacerdotes no serviço dentro do santuário. Esse é exatamente aquele óleo perfumado que fica dentro do templo. É literalmente o óleo perfumado que está sendo arruinado pelo fedor da morte. E a gente precisa se lembrar como os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo lá no Antigo Testamento e como esse óleo do sumo sacerdote era justamente destinado a escorrer pelo rosto, pelo corpo daquela pessoa e poder abençoar os outros com a fragrância perfumada. Só que aqui em Eclesiastes 10 existe um pequeno problema. Aquele que é destinado a ser sábio e honrado acaba agindo de forma bastante tola. Normalmente os reis, eles são descritos como sábios, como honrados, só que aqui nesse verso a gente vê um rei sacerdote que teve o seu governo completamente arruinado pela loucura, pela insensatez, pela tolice, pela forma equivocada de agir. E isso pode parecer apenas uma loucura, uma tolice pequena. Afinal de contas, o que é uma mosca no óleo? É só uma pequena mosquinha. Só que o que existe, na verdade, é um pequeno intruso que está estragando o óleo da bênção. E ao invés de a vida fluir, se espalhar para outras pessoas, o que acaba sendo espalhado é a própria morte. E isso foi exatamente aquilo que aconteceu com Adão. Ele foi criado por Deus e colocado para poder governar o mundo, a criação de Deus, com sabedoria, com honra, para espalhar vida. Só que por causa da sua loucura, por causa da sua insensatez, por causa do seu ato tolo, o que ele acabou espalhando no final foi morte para toda parte. E longe de ser simplesmente uma coisa pequena, boba, tola, como uma mosquinha, na verdade, comer aquela fruta proibida foi a mosca definitiva no óleo, no perfume definitivo. A vida deveria ter sido muito diferente. Ela deveria ter fluído daquele jardim para abençoar toda a criação. Só que por causa do pecado que acabou se espalhando, foi a morte a partir de Adão. Agora, graças a Deus, porque a gente tem um verdadeiro governante cheio do perfume de sabedoria e honra que vem de Deus. E esse rei também é o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus, ele diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Isso está lá no capítulo 7, verso 26. E assim, desse jeito, por causa de Cristo, o óleo puro do seu espírito, perfumado, cheio de sabedoria, flui, se espalha para abençoar o mundo com o perfume de uma nova vida na nova criação de Deus.